Olá, entrando direto aqui, um minutinho antes para ver se as pessoas começam a chegar. Enviar aqui para algumas pessoas, para ver se elas vêm dar uma passeadinha para assistir a Gladys. Enviar. Verificar se a Gladys já está por aqui. Ah, oi, filha. Minha filha tá no Instagram do pai. Eba! Deixa eu colocar aqui, senão corta minha cabeça. Cortem minha cabeça. Oi, eu vou te chamar só uma vez de professora para não perder o costume. Oi, professora. Oi, Oi, Gladys. Jo. E eu posso continuar te chamando de Jo? Pode sim. A partir de agora eu vou te chamar de Gladys. Sim. Bom, é um prazerzão te receber aqui. Que bacana. A gente está iniciando esse projeto. E eu vou te dizer que assisti o seu vídeo falando sobre cringe, pegando lá aquele gancho da live do Eu Sei com C Cedilha, maravilhosa, aquela brincadeira com a língua, falando dos polícia, dessas pessoas que ficam aí Não, colocando o português dentro de uma caixinha, foi um dos estímulos para a gente começar também por aqui. que legal, Jo. Na verdade, a história dos polícia veio a ideia veio do André, porque ele que nomeou, né, a live, porque ele também estava super incomodado com isso, né? Que a gente começou a descobrir que havia tantos perfis no Instagram falando mais do mesmo, então a gente muda a plataforma, muda o jeito de se comunicar. E quando se fala de língua, se fala daquele jeito, né? Assim, certo e errado, a norma, comandando o espetáculo, uso deixado de lado. Aí eu, André, André e eu, não, a gente tem que falar a respeito, né? Sim, sim. E é uma honra te ter aqui. E é honra você ter me convidado, porque eu sigo você também e você traz coisas muito interessantes sobre língua e você olha de uma maneira muito ampla, né? O seu olhar não é microscópico, muito pelo Ah, contrário. A sua lente é larga, então você traz para a discussão muitas coisas interessantes. Isso é importante, a gente ter perfis assim, né? Para desmontar uma série de preconceitos e mitos e tudo sobre língua, linguagem, né? Então, fico super feliz. E super obrigada. orgulhosa, né? Porque você passou pelo nosso programa de pós da UFSCar. Para Então, quem está assistindo e não sabe, mas a Gladys, ela é professora, ainda dá aula na graduação, Gladys? sim. Professora da Universidade Federal de São Carlos. E hoje eu fiz o mestrado e doutorado, que o doutorado está quentinho ainda saindo do forno. Ainda não me sinto doutora, ainda não consegui me subjetivar nesse espaço, mas vamos tentar. Bom, então, acho que seria legal. A gente tem algumas pessoas aqui. Tem pessoal da Linguística também, da Federal de São Carlos, o Rodrigo Zanck. Oi, Tô vendo. Rodrigo. É o Não, Rodrigo, Zanck, eu não falo não, Zanck, que Rodrigo, ele é não. sensei. Você sabe que ele é Não, sensei? Rodrigo, não, agora eu vou precisar falar um negócio do Rodrigo Zanck. Eu tinha assistido já uns 3 shows dele aqui em São Carlos, no Sesc, né? E no Teatro Municipal. Eis que um dia eu entro na sala de aula de linguística, né, para dar morfologia, e vejo sentado aquele ser humano. E falo assim: Oi, como assim? Eu vi você no teatro, você toca pra caramba, canta horrores você está fazendo aqui na posição de aluno, né? Aí, assim, eu me contive, viu, Rodrigo, para quase não parar a aula e ir lá pedir um autógrafo para você.
Só fechando parênteses, a mesma coisa aconteceu comigo, mas foi o contrário. Eu não conhecia ele como artista ainda e nem como linguista, mas como sensei. Eu comecei a fazer Aikido, ele era o meu sensei, e de repente eu descobri que ele estava fazendo linguística. Eu falei, como assim? Que bacana, são as coisas da vida, gente. Quem está afim de aí pensar num lugar bacana, para um mestrado, para um doutorado, até para entrar numa graduação em linguística, a Universidade Federal de São Carlos tem uma equipe show de professores renomados como a Gladys. Bom, e vários outros colegas. E eu estou vendo aqui vários, o Lauro está aqui assistindo, Lauro, um a beijo para você. Uda, Lauro, Paris. Ai, tem muita gente bacana aqui. Bacana. E só para lembrar que o André do Eu Sei Escrever também é filho da UFSCar, fez licenciatura em letras na UFSCar, né? Então, Ai, a gente tem assim, não. a gente A tem gente vai talentos, chamar o André por aqui também. talentos espalhados pelo mundo, né? Literalmente pelo mundo. Bom, Gladys, eu queria te fazer uma pergunta, que é a pergunta que a gente fez a chamada e teve bastante curtidas, o pessoal falando, é a Gladys, que bacana, que bom, Gladys e tal. Oi, Clarice acabou de, uma amiga de São Carlos também. E o pessoal recebeu muito bem essa pergunta, que às vezes parece uma pergunta que parece uma resposta fácil, mas aí eu queria te perguntar se tem realmente uma resposta fácil para dizer o que é a linguística. Não, a resposta não é fácil, tá? Então vou interromper a live. Tchau, fui. Tipo assim. Olha, a gente estava comentando isso antes da live, né? Eu e a Jo, sobre essa pergunta, que parece que tem uma resposta fácil, né? É claro que eu consigo elaborar agora a resposta, mas eu consigo elaborar a resposta porque estudo língua desde, como eu falei lá na mini bio que eu mandei para a Jo, 86, né? Então, tipo, né? Porque quando a gente vai olhar nos manuais de linguística, nos grandes manuais, nos introdutórios, essa pergunta não está explicitamente respondida. Linguística é isso. Então, depois de ler horrores, a gente infere o que é, né? Mas não é uma coisa que está dada, está pronta. E eu acho que isso é mais um desafio para a gente que está aqui nesse novo módulo de fazer conhecimento, né? O novo módulo, nesse novo suporte, para a gente falar dessas coisas que não estão tão explícitas, São né? óbvios, né? Tão óbvias, né? Então, respondendo o que é linguística, vou tentar ser super, assim, sintética e tentar ser clara. Primeiro, é uma ciência, né? É uma ciência que oferece um instrumental teórico, metodológico, variado e rico para estudar qualquer língua natural e, é bom lembrar, oral, né? Então, todos os postulados teóricos sempre se basearam no funcionamento de línguas orais. A linguística, então, enquanto ciência, ela procura descrever os fatos das línguas. O que acontece com a língua, por que aquilo acontece assim, por que acontece assado. Então, não é da jurisdição de uma ciência julgar, estabelecer valores. Isso é legal, isso não é, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. Não é da jurisdição de uma ciência. Porque isso equivaleria a gente pensar, por exemplo, dou sempre esse exemplo nas minhas aulas iniciais, né? A gente dá o exemplo de um botânico, né? Vamos supor que um botânico está estudando um tipo de planta, e para ele descrever aquela planta, muitas vezes os botânicos usam o desenho das folhas. Aí aquele botânico está recolhendo amostras daquela planta, e essas amostras são as folhas. Ele leva as folhas para o laboratório, começa a analisar as folhas e diz assim: não, essa folha eu não vou analisar, não. Tá errada essa folha,
Essa folha não era para estar assim, como que ela está assim? Tira, joga fora. E essa aqui, então? Essa aqui não tinha que ter essa ranhura. Tá errada essa folha? Por acaso um botânico se comporta assim com seus dados? Nenhum botânico, nenhum físico, nenhum matemático. Então, a ciência não olha para o seu objeto valorando ou julgando. Ela olha para o seu objeto descrevendo e tentando explicar o porquê das coisas. É isso que faz a linguística. Então, por isso que a linguística não se confunde com o ensino de língua, que é outra coisa. O ensino de línguas, em geral, se apropria de conhecimentos linguísticos para ajudar a explicar coisas e ensinar coisas. Mas as duas não se confundem, porque a linguística é a ciência que estuda esses fenômenos, que são internos ao funcionamento das línguas e não necessariamente só internos. Quando eu falo internos, são regras internas que fazem com que as línguas funcionem, né? Mas é da, é da alçada da linguística também entender o porquê de determinados usos. Por que se usa assim a língua nesse contexto? Por que se fala assim? Por que se fala assado? E qualquer língua, inclusive línguas ágrafas. O que são as línguas ágrafas? Línguas que não têm ainda uma escrita sistematizada. Mas, Ah, fundamentalmente, a teoria linguística e o método linguístico, concebidos até hoje, focam em línguas orais, né? pegando o gancho que você está trazendo, principalmente quando você fala assim, linguística não se confunde com ensino de língua, né? A gente não está olhando para como se ensina essa língua, apesar de eles utilizarem os aparatos linguísticos para isso. E como professora, há bastante tempo aí nessa luta, nesse trabalho de travar essa diferença, e como você começou falando assim, acessei o Instagram e verifiquei que a gente está há décadas aí tentando quebrar o estereótipo de que língua portuguesa não é ensinar gramática. E tá aí, a gente está há décadas e a gente continua vendo perfis com muitas visualizações, inclusive, com muitas curtidas, com muitos seguidores ativos, que falam o tempo todo esse mais do mesmo. Falando sobre isso, eu queria saber, assim, Gladys, assim, então, qual é a relação da linguística com o erro, da linguística com essa ideia que perdura sobre essa questão da gramática? Assim, tem uma relação direta, a linguística não é estudar gramática, ou é também? Olha, Jo, tudo começa, para mim, com o equívoco do que se entende como língua. Então, para o público em geral, para as pessoas entendem língua como norma culta. A língua é o conjunto de regras gramaticais que geram funcionamento de apenas uma norma ou apenas uma variante de fala, que é a culta, né? Que o Carlos Faraco vai chamar de curta, né? Norma Então, culta, a a norma curta, gramática da língua. exatamente. Então, o equívoco para mim começa daí. Qual que é o conceito de língua em geral? As pessoas entendem língua como o falar este falar, e eu não vou dizer em falar, mas este escrever, que é um escrever regido por normas da gramática normativa, inclusive a gramática tem esse adjetivo, normativa, porque estabelece normas do bom funcionamento da língua e tal. Só que língua não é só uma variante de fala, de uso, né? A língua é tudo. Então, para o linguista, esse pedacinho de língua, esse microcosmo que compõe o conjunto de regras para o funcionamento da norma culta ou de um padrão culto, isso é apenas
elemento mínimo. A língua é todo o resto. Eu faço sempre analogia com o organismo, que tem um conjunto absurdo de células, né? Então, a norma culta corresponderia a uma célula. E todas as outras, a gente vai deixar de lado? Não, elas também são importantes, a gente também vai estudar. Então, a linguística vai olhar para tudo isso, todas essas variantes, ou esses padrões de fala, ou essas normas, que a gente pode pensar em padrão popular, coloquial, regional, e dar todos os adjetivos sociolinguísticos que a gente quiser. Porque tudo é língua. Então, voltando à sua pergunta, o equívoco para mim começa com o que se entende por língua, né? E Se acha que toda língua é apenas essa célula, e eu vou julgar o todo por uma mínima parte, claro que eu vou ficar achando que se eu quer criar um conjunto de regras, pegar lá o manual de gramática, copiar, colar no Instagram e disser, é assim, né? É um tremendo de um equívoco, mas como o público em geral já pensa a língua dessa forma equivocada, se sente confortável aí nesse lugar, mas é completamente equivocado, porque língua é muito mais que isso. Se a gente pensar, por exemplo, vamos dar só o exemplo do português, tá? A língua portuguesa, falada no espaço do Brasil, um país continental, com todas as suas peculiaridades culturais, culinárias, ideológicas, religiosas e tal, tem essa enorme variação, né? E não só variação regional, mas variação variação etária, cada pessoa de cada idade tem os seus próprios códigos de fala e tal. Agora, se a gente pensar que a língua portuguesa é língua oficial em 9 países. Então, a gente pega todo esse cenário tão plural do Brasil e aumenta. E aí a gente pensa que esse cenário plural de variantes, de peculiaridades, existe em Portugal, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Timor-Leste, Cabo Verde. E aí você vai dizer que não, língua realmente como eu falei, eu brinquei tanto com o André, saber língua é saber classificar o predicativo do objeto direto. Mano, sim, sim. É um reducionismo brutal. A linguística não vai olhar assim. E muito mal, e muito perverso, né, Gladys? Assim, reduzir a língua e os estudos da língua numa norma só é muito perverso. E essa norma que a gente vê tantos perfis no Instagram enaltecendo e as pessoas curtindo tanto, são tantos seguidores, essa norma, é preciso dizer que ela não é a mesma, por exemplo, em Portugal. Há regras de funcionamento de sintaxe, até o nome das coisas é diferente, né? Então, é uma coisa assim bem arbitrária, que tem funcionado no cenário brasileiro desde a década de 50, quando foi criada a nomenclatura gramatical brasileira, para facilitar e homogeneizar o ensino da gramática na escola, né? Mas isso aí é uma coisa assim muito pontual, né? Então, a linguística tem esse olhar de ciência muito mais amplo, que vai tentar entender esse fenômeno, descrever esse fenômeno. Ah, mas tal coisa é errada. Errada? Mas por que é errada? Mas por que os falantes falam? Por que eles usam? Qual é a motivação que está por trás? Porque existe a lógica do erro. O erro não é aleatório nunca, em nenhuma língua, né? Então, essas coisas todas são do interesse da linguística. E aí, para tentar a gramática, o equívoco começa com o conceito de língua. Língua não é igual à gramática. Gramática é um pedacinho dela, né? Você estava falando sobre isso e eu lembrei de uma fala do professor Fiorin sobre essa questão de quanto é perverso você fechar a língua como se fosse algo que você realmente aprende no sentido assim, a partir do momento que eu entendi as normas, as regras, decorei, então agora eu sei que de todos os sentidos possíveis que aquilo pode gerar, né?
e que é como se isso tivesse solto, como se isso não tivesse nada a ver com a sociedade que fala aquela língua, que produz aquela língua. E aí eu lembro de um exemplo que ele dá, que é o seguinte: se fosse isso, né, se a língua fosse tão nua, né, dessa forma que basta a gente descobrir e a gente está ali vendo do jeitinho que ela é transparente, se fosse isso, a gente não tinha diferenças para pensar e para denominar as coisas. E aí ele dá não sei se você já assistiu essa fala dele, ele dá o exemplo sobre o mesmo evento, né, social, que é o momento em que se troca de um governo para o outro, né? Ele dá esse exemplo e ele vai dizer assim, olha, eu vou dar o exemplo daqui do Brasil, vou dar o exemplo dos Estados Unidos e eu vou dar o exemplo da França. Ele vai falar assim, no Brasil a gente chama isso de posse, né? O presidente toma posse, né? O dia da posse da presidência da República. Nos Estados Unidos é inauguration, né? É inauguração, né? E na França é investiture, que é investimento, né? Você investe alguém de um cargo, né? A investidura do cargo, né? Exatamente. Ele fala assim, no Brasil, na França, tem essa ideia de colocar alguém num cargo que vai fazer a representação da nação. Nos Estados Unidos se inaugura um novo ciclo, né? Um novo ciclo de governo, né? Sobre a nação. E olha que interessante, no Brasil não. No Brasil tem a ideia de assenhorar-se de algo, de tomar posse de algo, né? Você não está ali governando para ou com ou por, né? Você toma posse, é seu. E nada mais atual do que pensar nessa tomada de posse quanto agora, né? E aí eu entro numa outra pergunta que é nesse sentido do quanto que a linguística pode nos ajudar a compreender a nossa vida cotidiana. Assim, o que você acha disso? Sobre essa questão do nosso papel como linguistas nessa tentativa de mostrar essa produção da linguagem no nosso dia a dia? Bom, acho que eu detesto começar com acho que, né? Porque parece que é uma fala sem embasamento. Então eu não vou começar acho que. Eu tenho certeza que quanto mais você conhece uma língua, e eu acho que o linguista é a pessoa muito preparada para isso, mais você tem condições de ler o texto e os subtextos. Ler o que foi dito e ler o que não foi dito. Ler o que está posto e ler aquilo que não está posto. Porque os silenciamentos também significam. E como a gente estuda tanto essas possibilidades, né? E não só, quando eu falo no instrumental teórico que a linguística oferece, eu não estou só me referindo ao instrumental da linguística hard, né? A linguística dura, que é olhar para fonema, morfema, palavra, sintaxe, semântica. Eu estou pensando em todo o resto que vem depois da década de 70 do século XX, que é a virada pragmática, a entrada da linguística textual em cena na década de 80, depois a análise do discurso com todas as suas frentes, que vai olhar não só o núcleo duro, a materialidade, a forma da língua e o funcionamento interno das suas regras internas, mas também os usos. Como eu falo aquilo, para quem eu falo aquilo, com que intenção eu falo aquilo, né? Então, essas variáveis, o que eu falo, como eu falo, para quem, com que intenção, em que contexto, que eu acho que são as máximas da linguagem, a gente está super treinado para ler o mundo assim. O linguista está treinado para ler o mundo assim. Então, eu entendo e eu sinto como linguista que a gente tem esse cabedal para olhar para uma situação ou ler um texto de um político, ouvi-lo, ou um jornalista, ou uma lei, ou um aviso preso num elevador e já sacar que ali tem um subtexto. Gente, nossa, eles estão sendo super radicais aqui. Nossa, esse pessoal aqui está
por causa desse texto, eles são favoráveis a tais coisas e não a tais coisas. Essa lei dá a entender que protege tal comunidade e desprotege outras. Então, é, é todo um conjunto de coisas que nos dá condições de sermos cidadãos ativos. Porque a gente tem condições de olhar para tudo isso e dizer, pera aí, tem coisa. Porque a gente lê os silêncios, a gente lê o não dito, a gente lê o que está dito. E tem o dito e tem o subtexto, aquilo que está nas entrelinhas. O nosso olhar foi anos treinado por esse conjunto de teorias linguísticas e áreas da linguística, né? Então, o que a linguística pode fazer para ajudar? Eu acho que é isso, é mostrar, tentar, a gente tem que tentar fazer com que a gente, que eu acho que é uma tarefa que eu me impus, por isso eu abri o perfil no Instagram, que é assim, a gente tem que parar de pregar para convertido, Jô. Sim, Falar tudo isso no microcosmo da universidade e de um curso de letras e de um curso de linguística é super fácil e tranquilo, porque as pessoas já pensam mais ou menos assim. O difícil é transpor esses muros universitários, desse microcosmo do saber, e abrir essa voz e dizer, gente, pera, tem mais coisa aí nesse texto que vocês não estão sacando. Vamos treinar esse olhar. sim. Para a gente ter a liberdade, se sentir realmente cidadãs livres, de pensar, dizer assim, estou fazendo isso, agora eu vou usar uma palavrão que eu adoro, né? Eu estou fazendo isso, eu vou optar por isso, eu sei que eu vou me fuder, mas eu sei, eu vou fazer assim mesmo. Se você quiser, ok, mas você sabe por que você está optando por aquilo, você sabe por que você está agindo daquele jeito, você sabe por que você está se alinhando com determinado discurso ou narrativa, você sabe, você não é ingênuo. Você não está comprando um produto só pela capa. Você sabe o que tem dentro. E a linguística ajuda isso, sinceramente, ajuda a abrir os olhos. A minha impressão é sempre, a metáfora que eu uso é como se tirasse um véu da frente dos seus olhos e você conseguisse olhar além. Tem até uma frase muito linda do Wittgenstein, que nem sei se é assim que pronuncia, que ele vai dizer, quanto mais eu domino a linguagem, mais amplia a minha visão de mundo. E isso é uma verdade, porque você começa a ter muito background knowledge para, a partir daí, olhar para o que se apresenta na sua frente. Quando eu falo olhar e ler, eu estou me referindo a qualquer forma de produção de sentido. É um texto, é imagem, é um desenho, é um emoji, é um conjunto de parágrafos, é uma fala, é um texto falado, é um texto escrito, é qualquer produção de sentido que, me, que faz, que se apresenta para mim, e eu Sim, vou ligar todos os meus sensores críticos e vou falar, opa, sim. E tem eu coisa acho aí. que você toca num ponto que, para mim, foi crucial. E aí eu abro um parêntese só para fechar essa parte, que é o seguinte: quando eu estudei letras, eu não estudei linguística, eu me formei em letras, né? Letras lá em Parintins, no Amazonas. Eu sou de Parintins e tal. E, infelizmente, a gente não tinha todas as ferramentas necessárias naquela época. Falta de professores, não tinham ferramentas adequadas, inclusive físicas mesmo, para a gente tá trabalhando de forma mais vertical, né? Densificar o nosso curso. Então, eu não tive quase linguística. Eu tive, acho que, um período de linguística, o outro período praticamente o professor não foi. E quando eu entrei no mestrado, isso tudo que você está falando foi de fato, foi essa venda que ela é muito produzida dentro do espaço da escola, né? Na escola a gente passa períodos, anos da nossa vida, praticamente quase toda ela no período escolar, aprendendo regras sintáticas, regras morfológicas, regras de verificação de concordância verbo nominal,
mais do que da produção dos sentidos dos textos, mais do que entender o que um gênero pode ajudar a produzir, a repercutir determinada cultura de determinada classe social. E eu lembro que quando eu entrei no mestrado, um dos primeiros textos que eu li tinha a ver com essa questão de discurso. E foi um tapa, foi um choque, na verdade. E por isso que eu acho que nem é importante, por mais que já tenham vários canais de popularização da linguística, muitos, inclusive, excelentes, tá? Que o André, do Eu Sei Escrever, tá? Nossa, a gente está tendo uma presença ilustre da Janaísa. Não, eu ia falar, nossa, eu ia falar dela agora, porque a Janaísa é assim demais, entendeu? Ela é foda, ela Ela é é foda. foda. É a linguística na veia com toda a sua pujança, porque é isso tudo. Ela consegue fazer no perfil dela isso tudo que eu estava falando, que é ampliar esse olhar, E sabe? impacta. Eu não Impacta. sei como é que ela tem o retorno disso, né? No sentido de que não sei como que isso retorna para ela, se existe muita crítica ou pessoas que realmente mostram assim, nossa, que legal, que bom, que importante isso que você faz. E eu acho que a gente tem que ter mais do que representatividade de linguistas nesses espaços, né, midiáticos, nos diferentes espaços de mídias sociais. A gente tem que ter quantidade, sim, e tem que ter Uhum, qualidade. Acho que tem uhum. que ter muito, porque é uma das coisas que a gente debate hoje em dia, que não adianta só ter representatividade. Não tem que ter só um, dois, né? Uhum. Super, hiper, mega linguistas que estejam dentro dos espaços, que sejam esses os convidados a falar sobre, mas que a gente tenha bastante, né? E Uhum. que dê esse olhar, essa diferentes perspectivas da linguística, né? A gente tem vários canais hoje surgindo justamente isso, mostrando o quanto falar de linguística é importante, é Uhum. necessário, é urgente e é Sim. múltiplo. E é Eu acho. múltiplo. A propósito da sua história lá no Amazonas, no seu curso de letras, eu queria falar também, porque eu sei que tem muita gente que também fez letras, né? Quando eu fiz letras lá na reencarnação passada, né? Comecei letras em 86, fala sério, né? É, Um dia desse, para. e também no meu curso de letras, o foco era literatura. Eu tive, acho que, um semestre de linguística. Então, eu fui, de fato, aprender linguística, me preparando na pós, lá do Ciência que eu fiz, e depois estudando para a prova de seleção do mestrado na Unesp de Araraquara, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: uma outra área que ajuda a gente a ampliar o olhar e ler de maneira plural é a literatura. Como eu tive um curso que foi assim, foi um arraso em termos de literatura, era literatura de cima a baixo. De tudo que é tipo de literatura, é tudo que você pode imaginar de literatura. Mas aquilo me deu como é que eu vou dizer? Eu não gosto de falar essa palavra porque se alguém da literatura tiver ouvido isso, vai se matar, né? Ou vai me matar, né? Mas eu queria dizer que era um treino no olhar, né? Mas preparou o meu olhar e o meu posicionamento crítico para textos em geral, porque na literatura a gente está sempre lendo e analisando loucamente aquilo que a gente está lendo, né? Então, não desmerecendo a linguística, que oferece todo esse instrumental teórico, metodológico de várias áreas, né? Hoje, graças a Deus, tá cada vez mais. Eu queria chamar a atenção também para a literatura. A literatura, eu acho que é um outro caminho importante, necessário. Inclusive, eu recomendo que as pessoas leiam literatura, porque a literatura, para mim, também é uma forma de expressão estética por meio da língua, uma das mais espetaculares no sentido de desvendar a alma e a natureza humana. Então, ajuda muito também, né? Então, o fato da gente ter tido
pouca linguística na graduação, não foi um problema para nós, como você está vendo, né, Jô? A gente seguiu o nosso rumo. Nesse um semestre que eu tive linguística, eu me apaixonei por linguística, e eu vou dizer aqui, vocês não vão acreditar, eu até peguei o livro aqui, ó. Olha só o livro que me fez virar chave. É a minha edição Bom, aqui, velhinha, toda esculhambada, toda rabiscada e tal. edição tem Sim. memórias. Se ela Nossa, falar, gente, olha aqui. Olha aqui, 1986, tá? Primeiro ano nossa, de graduação. Então, a gente deu cabo desse livro nesse semestre. E aí eu falei, mano do céu, que trem é esse? Que louco! Nossa, apaixonei. E aí é foi tipo esse isso. semestre, entendeu? Este semestre que fez eu definir toda a minha carreira, né? Porque ser professora é uma coisa que eu sempre fui, já tinha feito magistério, já tinha dado aula para criança e tudo. Mas a linguística, né? Então, voltando para a Sim, coisa do instrumental que a linguística oferece para tirar o véu dos olhos e olhar o mundo e ler o mundo, né? Eu acho que a grande coisa é essa, né? Quando a gente fala assim, mas a linguística não estuda língua e linguagem, então, quando você fala ler o mundo, você está falando só da produção em língua. Eu diria que é muito mais que isso, da produção do sentido, que pode ser por meio da língua, pode ser por meio de uma imagem, pode ser por meio de uma música, pode ser por meio de qualquer coisa que produza algum sentido, que você fala, epa, aí tem um sentido que merece eu me debruçar sobre. E pensar sim. sobre, né? E outra coisa que eu conclamo, eu não sei se a gente está no ponto de terminar ou não, ou de você chamar o convidado, mas assim, uma coisa que eu conclamo aos seres humanos nessa atual conjuntura que a gente vive no planeta e no Brasil, especialmente, é, gente, vocês têm cérebro, usem, pelo amor de Deus. Não comprem pronto o produto sem analisar o que vem dentro. Se a Não, gente, e se a gente não faz uma compra no Mercado Livre só porque é bonito e compra, porque sim, por que que a gente age assim? nativa. Por que que a gente age assim com o Twitter, com mensagem do Zap e com a puta que pariu? Vamos parar para analisar as coisas e nos posicionar e falar, pera, será que eu concordo com isso? Isso faz sentido para mim? O que está por trás dessa fala? O que está por trás dessa piada? Né? Temos cérebros, minha gente. Eu Caramba, acho vamos que usar. sim. E quero convidar o pessoal que está assistindo, se quiser pedir para aderir à live, ou então coloca aqui nos comentários, se não está conseguindo aderir, coloca aqui nos comentários quem está afim de fazer uma pergunta diretamente para Gladys, assim, ao vivo, ou fazer algum comentário, se está gostando, não está gostando, se achou, o que achou interessante. Deixa eu ler aqui alguns comentários, Gladys. Tem aqui o Nilson. Oi, Nilson. José Nilson Ribeiro, professor lá da Federal de Sergipe. Ô, Também fica Nilson, na UFSCar. sim, o Nilson é top. Top de bola, essa é verdade. Top. Ele fala assim: há uns professores de várias áreas do conhecimento que nos dão tanta vontade de ouvir que bate uma saudade da graduação. Gladys é uma delas. Outro É, que dia, coisa disse linda. na UF com a Eliane Silveira. Oh, fofinho. Deixa eu ver aqui. Tinha vários comentários depois, Gladys. O André, vamos juntos, todo mundo, um grupo de linguistas pela linha da vida real. O Lauro vai estar também com a gente no outro quadro. O Lauro, aí eu queria chamar a atenção aqui um negócio, ó. O Lauro, porque assim, a gente tem assim um pessoal aí altamente qualificado em termos acadêmicos, em termos de títulos, né? O Lauro, para mim, é uma figura. Não sei, o Lauro está aí ainda online? Não sei, acho que Bom, sim. o Lauro é uma figura da graduação que, para mim, é uma pessoa assim, de um talento linguístico. Ele tem um feeling linguístico absurdo. O Lauro, ele só precisa da papelada, entendeu? Dos diplomas.
Porque só isso, porque assim, esse perfil de linguista, eu sempre achei que ele tem, né? Então, acho o Lauro uma pessoa extraordinária que tem muito a colaborar com tudo isso que a gente está falando aqui, né? Porque assim, Sim. eu digo que eu sou cringe, eu sou mega giga blaster cringe, porque a geração que eu venho, mano, sou assim, né? Porra, tô beirando já quase sexagenária, entendeu? Então, quando eu vejo assim a geração da Jo fazendo isso, do André fazendo isso, e o Lauro pensando assim, que é ainda mais jovem, ufa, me dá assim uma sensação de que, gente, o mundo pode ter jeito, sabe? Fico muito feliz. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer para Gladys? Eu vou olhar aqui, Gladys, e eu vou fazer um pedido para alguém entrar aqui. Vamos ver se aceita. Para ver se a gente tem alguma conversa, algum comentário sobre você. Ó, o Laurinho tá aqui, fofo. Vou considerar essa tua fala meu presente de aniversário antecipado, Gladys. É amanhã. Ai, ô, Feliz gostoso. aniversário! Não te dou É, parabéns antecipado, porque eu sou uma pessoa supersticiosa, apesar de não ter aí uma caixinha religiosa. Mas eu tenho superstição, dá azar, dá parabéns antecipado. Amanhã eu te dou, Lauro. Bom, pedindo aqui. Vamos ver se aceitam. Ah, aceitou. Vamos ver. Ó, Vocês me quebram a perna assim, Josemara. Como é que faz o negócio? é assim mesmo. A ideia do quadro é exatamente essa: é trazer o povo para conversar, para debater, para chegar. É cara limpa, entendeu? É vida real. é vida real. Acho, por falar nisso, a Janaísa faz isso, né? Acho demais quando ela simplesmente cata o celular e começa a fazer os stories assim, sem a Vai make, sem embora. porra nenhuma. É a vida real, é isso aí. Acho lindo isso. E aí, Andrezinho, querido? André, o que Tava você na, está achando? Tem alguma pergunta para dona Gladys? um Eu comentário. eu tenho uma proposta, assim. Eu acho que a gente deveria formar um grupão. Eu escrevi errado. Um grupão de linguistas pela língua da vida real oficial, assim. Essas pessoas que estão aí lutando para tentar botar outra compreensão sobre a língua na internet, né, que está dominada por gramaticistas, está dominada por gramaticistas. Acho que a gente deveria se juntar para ter mais força, porque sozinhos a gente é bom, mas juntos eu acho que a gente vai ser melhor, sabe? Eu acho que a gente podia pensar nisso. Vou jogar essa sementinha aí, Josemara, porque seu perfil é extraordinário. Ontem mesmo eu estava repassando vários posts que eu salvei para fazer uma proposta para Gladys, e tinha vários seus, né, de você comentando coisas Ah, específicas sobre a língua obrigada. contextualizada. Acho muito bom, assim. Acho que o da Janaísa, que eu estou começando a acompanhar agora, assim, ela também tem uma abordagem muito bacana e a gente precisa descobrir mais gente assim, porque eu acho que se a gente se juntar, né, a gente ganha mais força, sabe? Essa é a sementinha que eu vou plantar aqui, inspirado por essa sua live de hoje com a Gladys. Já está plantada e pode ter certeza que vai ser regada. E Coisa olha que boa. isso que o André está falando tem um impacto muito grande, que é o nosso sonho de consumo. Não sei se eu ainda estarei viva para ver isso, mas o que eu acho, sim, em que momento da história a gente vai parar de pedir nos concursos públicos essas regras medíocres de acentuação, ortografia e concordância, minha gente? Vamos melhorar essas provas. Vamos fazer coisa que trabalhe mais a competência linguística dessa criatura e não decorebinha imbecil. Então fica todo mundo enlouquecido nesses perfis, porque vai ter o concurso para tal, vai ter o concurso para tal. Mano do céu! Então, assim, se a gente conseguiu mexer se a gente, no decorrer de tantas décadas, conseguiu alterar o jeitão de ser do tal vestibular e virou uma coisa que é o Enem, né? O André sabe muito bem falar sobre isso, e a gente fez tanto curso no INEP para aprender a fazer uma questão melhor para o candidato, para a candidata, para avaliar aspectos realmente relevantes e não decorebinha de regra idiota, é,
E assim, eu vejo que as pessoas ainda se sentem muito reféns desse gramaticismo estrutural, como batizou o André, com esse ótimo nome, porque existe essa exigência ainda em alguns lugares, né, da sociedade. Em algum momento a gente tem que chacoalhar isso aí. E muitos, né? Você falou numa live, na live com o André, você falou sobre isso, o quanto que a gente ainda tem esse mito de que se a gente aprender as regras gramaticais, aprender essa tal da língua inatingível, trazendo aqui um trocadilho da análise de discurso, essa É. língua quase que inatingível, você tem sucesso. Você vai conseguir passar no concurso, você vai conseguir sucesso na sua vida. E a gente sabe que não tem essa ligação direta. Não é uma relação direta, aprendo gramática e tenho sucesso. Não é relação direta nem com escrever um bom texto. O fato de você saber fazer análise sintática nem garante que você vai escrever um bom texto. Quem dirá o resto? Deixa eu reproduzir uma historinha aqui. Eu estava no parquinho com as minhas crianças antes de ontem, e aí chegou uma mãe com um filho da mesma idade dos meus meninos para sentar ali e brincar também, né? Eu comecei a conversar com ela, ela disse assim, hoje eu precisava estudar, que eu quero prestar o concurso para o TJ, ela quer ser escrevente e tal, né? Aí ela perguntou, você faz o quê? Eu falei assim, sou professor de português. Aí ela disse assim, aquela coisa, né? Português, aquela drama todo, né? E pesa muito a prova de português em concurso para escrevente. Faz sentido, concurso para escrevente. Mas só cai regra de gramática, só cai pegadinha. E aí ela que vai prestar a prova, tem consciência de que quando ela for ser escrevente, todos os modelos de texto já vão estar prontos lá. Ela só vai precisar mudar uma ou outra coisinha, né? E fazer uma adaptação, ou de repente entender quem é o interlocutor, ou seja, ela vai ser exigida em outro nível em relação à língua. Mas na prova vão cobrar dela pegadinha gramatical. É surreal. Todo mundo tem consciência de que não serve para nada, mas tá sendo cobrado ainda. É doido. Eu acho que essa tua fala, André, é importante porque assim, a gente não é contra a gramática, é importante que a gente diga isso. A gente não é contra. Mas exatamente o exemplo que o André traz é aquilo pelo qual a gente está, de alguma forma, colocando em evidência que não pode mais se repetir. A língua não é a gramática pela gramática. A língua é dinâmica, ela é viva, e um concurso, olha, por exemplo, o CELPE-BRAS, que é o Certificado de Proficiência de Português brasileiro, né? Eu já fiz vários exames de proficiência de outras línguas, né? E os outros exames, eles cobram muita gramática ainda, infelizmente. Como se falar inglês, ou falar francês, ou falar alemão, fosse falar gramaticalmente. E nós somos avaliados, ver se a gente tem essa proficiência para dizer se o meu nível é ou não avançado, é ou não baixo naquela língua. Olha só que interessante. E a gente já avançou nisso quando a gente pensa em língua estrangeira, porque o exame do CELPE-BRAS não avalia isso. Não na parte oral, não na parte dinâmica. Eu sou avaliadora do CELP, tenho atuado nos últimos quase 5 anos, né? Todo ano. E a gente, por exemplo, na hora de conversar, fazer a avaliação oral, a gente não está preocupado se a pessoa está usando os S certos, de acordo com a norma e tal, mas se ela está conseguindo se comunicar, se ela compreendeu o que ela leu, se ela consegue desenvolver uma opinião sobre algo. Então, a gente avalia esse nível de compreensão da língua, da linguagem, do mundo desse ser que está ali, né? Eu acho isso maravilhoso. E eu não entendo por que isso não está nas escolas. Por que essa forma de pensar não chegou ainda para nós, que não somos estrangeiros? Né? Aí é o negócio que a gente falou na live, né, André? Não chegou ainda, mas esse ainda aí a gente vai colocar com a maiúscula, né, grifado, porque na verdade já está para ser feito isso desde 98, quando foi publicados os parâmetros curriculares nacionais. Então, não está na escola por que não? Porque existe uma pressão da sociedade. Os pais querem que seu filho saiba as regras e conjugue os verbos bonitinho, porque isso significa para eles que eles sabem português. Aí cai de novo no mesmo lugar que é que conceito de língua se tem ainda, né? Então, alterar tudo isso significa também alterar
significa... a gente não vai... O que eu quero dizer é o seguinte, a gente não vai interferir ou tentar orientar ou tentar mudar o conceito do que é língua, não só para as escolas ou para os professores de língua, mas a gente tem que impactar fora das escolas, que é a sociedade que cobra isso. É uma pressão imensa. Haja vista que muitos ex-alunos do curso de letras, que são professores e professoras de escolas particulares, eles me escrevem no direct dizendo: eu tenho que dar aula de análise sintática e período composto por subordinação. A escola cobra isso. Então, o cara precisa do emprego, ele precisa, ou ele faz isso, ou ele é demitido. Então, vocês percebam que a escola continua fazendo isso, porque existe uma pressão dos pais. Se existe uma pressão dos pais, existe ainda aquela expectativa da sociedade brasileira. Não sei se isso é um fenômeno exclusivamente brasileiro, acho que não, mas a gente não tenho bases científicas para dizer. Mas existe uma expectativa da sociedade para que os seus filhos saibam a norma culta, porque isso significa saber a língua. E aí, né, a gente volta no ponto, conceito de língua, o que é língua, né? Então, vicioso, né? Então, eu acho importante esses nossos perfis aqui, e eu acho a ideia do André fantástica, porque, como eu falei no início, não adianta pregar para convertido. O nosso exercício é falar isso fora desse nicho, é tentar chegar nessa sociedade que tem essa expectativa, é dizer para essa sociedade: gente, relaxa, como diz o André, você pode ser feliz falando algumas da forma que fala. Forma que... Tipo, vamos beber? Ai, você não pronunciou o R do infinitivo. Não pronunciei. Não pronunciei porque eu não quis pronunciar. Eu estou numa situação de fala que eu não estou afim de pronunciar o R do infinitivo. E tá tudo certo. Como, André? Fala novamente. Você vai ser feliz se você falar feliz férias. Como feliz férias. Felizes férias. Né? Só vai ser feliz se você falar felizes férias. E isso é bacana. André, queria te agradecer por ter aceitado entrar rapidinho. E vamos pensar assim nessa sementinha. E a gente, na verdade, já estava pensando. Eu fui a primeira a meter a cara, mas já tem um grupo aí. Depois a gente pode sentar para conversar, você, a Gladys, esse pessoal. Que a gente está pensando num projetinho bem bacana para o ano que vem, para tentar furar essa bolha, para parar de pregar para convertidos e retornar um pouco, né, para a sociedade em geral disso que a gente aprende na universidade pública, né? A gente vem de universidade pública, a gente trabalha em universidade. Eu não trabalho ainda em universidade pública mais, né? Vamos lá, vamos torcer, se Deus quiser abre concurso, a gente faz. Mas assim, é um retorno, né? É um ato responsivo, se a gente for pensar assim, segundo o Bakhtin, né? Eu acho que, como linguista, a gente tem que ter esse ato responsivo, já que a gente tem todas essas ferramentas interessantes e importantes. Obrigadão. Depois eu mando mensagem, porque eu quero um bate-papo assim, você e a gente aqui. Jo, assim, eu fui pego de surpresa, eu tinha acabado de tomar banho, tava colocando lente de contato, falei assim: deixa eu entrar, peraí, eu vou entrar. Tô com uma lente só no olho, o outro tá sem lente. Aqui, obrigado, fiquei super feliz, assim, bastante emocionado de você ter me chamado, adorei, brigadão, parabéns aí pela iniciativa. Obrigada, André. Deixa eu tirar aqui. E agora, gente, eu não sei tirar o André. Como é que tira? Eu saio. Obrigada, André. E a gente já encaminhando já para o final, Gladys. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer um comentário bacana para Gladys? 2 minutinhos. Crítica também pode. Uma crítica para a gente, ou uma sugestão. Deixa aqui nos comentários sugestões de próximos temas que vocês gostariam de discutir, de ouvir, né? A gente vai trazer outros pesquisadores, Gladys. Assim, tem o Pajeú, o Hélio Pajeú, que vai falar sobre cultura popular e linguística e linguagem. Tem o professor Roberto Leiser Baronas, que foi meu orientador, para quem não sabe.
no mestrado e no doutorado, que vai falar sobre discurso, vai falar sobre ideologia e linguagem. A gente vai ter E muita. para quem não sabe, o Roberto foi meu colega de doutorado e a gente era vizinho na nossa edícula em Araraquara. Olha só, essa história, olha que eu sei muita É, história. muita Essa eu não sabia. história. Então, assim, ele morava em cima e eu embaixo, então cada vez que um passava o café e saía na varandinha e gritava café, aí eu descia o Baronas. Ou então ele fazia café, aí eu subia. Olha só, ai que vontade. Agora dá até vontade agora de tomar café. É. E ele tem um Instagram, você sabe, eu não sei se você sabe, mas o Baronas, ele tem uma resistência, né? E a resistência de ato político, de estar nessas mídias sociais, de ter, por exemplo, telefone muito tecnológico e tal. Ele fala assim: vão roubar todos os meus dados, dinheiro não, porque eu não tenho. Ele fala isso. Mas só para participar do projeto, ele vai fazer esse hackeamento, ele vai entrar só para dar essa contribuição dele aqui com a gente. Eu Ótimo. estou vendo se mais uma pessoa eu convidei, vamos ver se aceita, para fazer um comentário aqui contigo. Não sei se vai aceitar, não sei se ainda está assistindo. Às vezes deixa o celular assim, né? Não pode aderir. Ah, que pena. Na próxima, vocês. Ei, coloquem uma camisa, gente. De manhã cedo, 10 horas, já não é mais para estar assim, tomando banho. Então, Gladys, assim, para a gente finalizar, o que tu terias a dizer para as pessoas que estão te ouvindo agora, mas tenha certeza que vão te ouvir depois, porque a gente vai deixar gravado o vídeo e a gente também vai tentar colocar no YouTube, né? Passar em outras plataformas, porque eu acho que esse bate-papo é importante, é interessante. O que tu terias a dizer para essas pessoas, linguistas e não linguistas, professores de língua portuguesa e professores que trabalham de alguma forma com a linguagem, assim, para a gente tentar fechar? Eu contra a gramática, né? Não somos mesmo. Eu, inclusive, adoro manual de gramática. Eu tenho, acho que mais de 12 aqui em casa, porque eu gosto de ver como cada um trata cada tema. Mas o recado que eu queria dizer é o seguinte: todas essas regras que todo mundo se sente, né, tão inseguro, né, porque não sabe as regras, não sabe a regra ortográfica, a regra de acentuação, a regra de concordância, enfim, regras dessas coisas. Eu queria dizer o seguinte: não saber essas regras não significa que você não saiba a língua. A língua você sabe muito bem, porque você fala essa língua, né? Se expressa nessa língua e as pessoas compreendem. Então, não saber as regras não significa não saber a língua. Você sabe as regras, você sabe a língua. E as regras são coisas que a gente aprende estudando para usar num determinado contexto muito específico. E se você tiver dúvida nessa hora que você estiver nesse contexto, você vai googlar, né? Não precisa nem mais ir para o manual de gramática, basta ir para o Google que você já tem a resposta rápida ali da coisa certa que deve ser naquele contexto, certo? Então, isso eu queria dizer para o público em geral. Outra coisa que eu queria dizer para o público em geral: você tem cérebro, não compre o produto pela embalagem, né? Use o seu pensamento crítico e desconfie de todas as coisas que estão postas, e desconfie não só das coisas que foram ditas, mas daquelas que não foram ditas, porque às vezes o silêncio diz mais do que muitas palavras, né? E para aqueles que ensinam português, os professores, é um público que eu admiro muito, né? Porque continuar sendo professor no Brasil é assim, uma coragem, né? E um idealismo, né? No cenário que a gente vive hoje, né? Com o salário que essa categoria tem e os percalços. Eu gostaria de dizer o seguinte: vocês são realmente uns fortes, como diria Euclides da Cunha, né? O sertanejo, antes de tudo, um forte, é uma frase linda que está nos Sertões,
Eu diria isso para os professores, de todos os níveis, né? Sobretudo dos níveis iniciais, né? Que são aqueles que eu acho fundamentais e são os que menos são reconhecidos. E eu diria para vocês o seguinte: a gramática é legal pra caramba, mas ela é interessante na medida que ela me dá mais instrumento para eu ler melhor um texto ou escrever melhor um texto. Ela por si mesma, eu ocupar o tempo da minha aula ensinando regra porque sim, só para saber, não vai ser uma coisa que vai agregar no aluno o saber usar a língua, que acho que essa é a coisa mais importante para os ensinos fundamental ciclo 1 e 2, é saber usar a língua. O que que eu posso oferecer para esse meu aluno para ele ter uma performance em língua portuguesa, uma atuação na linguagem mais interessante, para ele saber o que dizer, para quem dizer e como dizer na hora certa, para ele ter o efeito que ele busca, né? A gramática pela gramática não vai oferecer isso. Então, não Ela, queremos ela, jogar. ela é estática, né? Ela tá ali, ela não Não, entrou na gramática, não tem mais movimento, não tem vida. você pode, por exemplo, mostrar que se você fizer daquele jeito no texto e trocar isso aqui, mudar essa palavrinha, vai ter uma coerência melhor ou uma coesão melhor. Mas por quê? Porque na verdade essa é uma conjunção que dá sentido disso e você usou essa conjunção que dá sentido da coisa, fica incoerente. Aí a gramática pode ser interessante, porque você está dando uma explicação objetiva de por que que aquilo pode ser melhor, né? Mas a Sim. gramática em si, por ela mesma, é uma especulação teórica para linguista fazer nas horas vagas, não para usar na escola, né? Então, ah, eu faço essa especulação porque eu adoro isso, mas eu sou linguista e dou aula para licenciatura em letras, eu vou formar professores de português. Então, eles precisam conhecer o que está por trás dos panos, né? Tem a peça acontecendo e eles precisam ir para os bastidores da peça para saber o que Sim. está por trás. Mas o aluninho do ensino fundamental 1 e 2 não precisa ser refém disso tudo, porque não vai fazer sentido para ele, né? Então, é isso que eu diria para os professores, sabe? Assim, foca muito nos usos possíveis da língua para atingir os objetivos comunicativos que vão se apresentar no decorrer da vida dessa criatura. E se a gramática ajudar nisso em algum momento, ótimo, mas a gramática pela gramática é inócuo. Sim, acho que é um conselho muito bom, inclusive para o próprio professor que está assistindo, ou que vai assistir. Porque às vezes a gente recebe ou produz uma quantidade absurda de pressão em cima de nós mesmos, porque eu já fui professora de língua portuguesa em ensino médio e fundamental. E existe uma pressão que você fala muito bem, que é essa pressão social dos pais, da comunidade, de que se a gente não fechar o livro, todos os exercícios gramaticais, o dinheiro foi mal investido, ou aquele aluno está indo para não aprender português. Então, olha a ideia do português como algo fechado, como algo que não tem vida, né? Não é dinâmico. E eu vou deixar na descrição depois, gente, algumas gramáticas interessantes. A Gladys pode me passar também o nome de algumas gramáticas Com que certeza. fogem, que tentam fugir um pouco dessa noção de fechamento dos sentidos, da vida, da linguagem. E aí a gente deixa para vocês. Acho que é isso. Pode se despedir do povo. Gente, obrigada pela participação, pela credibilidade de pararem a sua vida, a sua agenda, as suas coisas para ficar assistindo a gente, né? É uma honra. Obrigada, Jô, pelo convite. Eu acho que você está inaugurando um trabalho bem bacana aqui, conforme o André falou, e assim, vamos nos desafiar a fazer coisas assim, né? E chamar e convidar as pessoas que estão que estão pensando nessa mesma direção, mais ampla sobre língua,
para a gente dar uma chacoalhada nesse mundão aí do Instagram tão. A gente avança em termos tecnológicos, mas continua com uma mesmice que dá até tristeza, né? Não Vamos é? quebrar, vamos furar essa bolha. E língua é poder. Língua, não existe língua sem fundo ideológico. Acho que se a gente conseguir quebrar de que língua não é uma única coisa, de que língua é poder, que está atrelada com certeza ao modo como a nossa sociedade funciona, acho que a gente já conseguiu dar um passinho legal. Se a gente Sim, sem conseguir ver dúvida. isso daqui É. para frente. Bom, Obrigada, Gal, Ju. obrigadão por tudo. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigada a todos que estão por aí. A gente se vê na próxima quinta.